Enquanto trabalhava como garçonete em restaurante de luxo, a mulher ficou paralisada ao ver que o cliente milionário era seu marido, que faleceu há 7 anos. Ela se aproximou e... o cheiro de café fresco e pão assado pairava no ar, misturando-se ao burburinho discreto das conversas abafadas pelo som de taças tilintando. O restaurante Castelo Doro, um dos mais sofisticados de São Paulo, exalava luxo em cada detalhe. Os lustres dourados pendiam do teto alto, refletindo um brilho suave sobre as mesas cobertas com toalhas de linho branco impecáveis. Lúcia estava ali há quase 4 anos, trabalhando incansavelmente, conhecendo cada canto daquele salão, cada cliente frequente e cada regra do jogo invisível que separava os milionários dos funcionários que os serviam. Para ela, aquela noite não era diferente de tantas outras. Mais uma rodada de pratos refinados, clientes exigentes e uma jornada de trabalho exaustiva, equilibrando uma bandeja prateada com 2 taças de vinho tinto. Ela caminhava pelo salão com a postura reta e os passos firmes. Seu uniforme estava impecável, e seus cabelos, sempre presos em um coque, escondiam a verdadeira exaustão que sentia após horas de trabalho. Foi quando Carolina, uma das garçonetes mais antigas, se aproximou e falou em um tom discreto. Mesa 7, cliente especial, vá até lá. Lúcia apenas assentiu, pegando um cardápio com uma das mãos e ajeitando o avental. Mesa 7 era a área mais exclusiva do restaurante, separada do salão principal por um biombo elegante de vidro fosco. Apenas os clientes mais importantes e milionários jantavam ali, longe dos olhares curiosos e em um espaço onde sua privacidade era garantida. Nada de extraordinário. Lúcia já atendera políticos, empresários e até algumas celebridades, mas nada poderia tê-la preparado para o que estava prestes a ver. Ela caminhou até a mesa, com a postura ereta e os olhos atentos, pronta para atender mais um cliente da elite paulistana. Porém, ao se aproximar e levantar os olhos, seu mundo parou. O impacto foi tão forte que ela sentiu o coração bater contra as costelas, num descompasso doloroso. Ali, sentado em um terno impecável, segurando um copo de uísque com uma expressão calma e despreocupada, estava Tiago, o marido que morrera 7 anos atrás. Lúcia sentiu um choque elétrico percorrer todo o seu corpo. A bandeja em sua mão vacilou levemente, e por um instante, ela achou que fosse derrubar tudo no chão. Ela piscou várias vezes, confusa, quase esperando que sua mente estivesse pregando uma peça. Não podia ser ele. Talvez fosse alguém parecido, sim, era isso. Só podia ser uma coincidência. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos profundos e intensos, que ela conhecia melhor do que qualquer outra coisa, estavam ali. O mesmo olhar que um dia prometeu amá-la para sempre. Seu peito se apertou. O ar ficou pesado demais para respirar. O que estava acontecendo? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O nó na garganta era tão forte que até engolir parecia impossível. Seu coração martelava contra as costelas, e suas pernas pareciam presas ao chão. Tiago estava ali, vivo, e não estava sozinho. Ao seu lado, sentada elegantemente, estava uma mulher deslumbrante. Cabelos castanhos ondulados, maquiagem impecável, lábios pintados de vermelho intenso e um vestido preto sofisticado. Ela sorria enquanto folheava o cardápio, completamente à vontade ao lado dele. Lúcia sentiu um frio na espinha. Seu estômago revirou. O que estava acontecendo? A mente dela girava em 1000 direções. Como aquilo era possível? Tiago morreu em um acidente de carro 7 anos atrás. Ela foi ao enterro, chorou até perder as forças. Viveu o luto, sofreu a dor da perda e passou anos tentando reconstruir sua vida sem ele. E agora ele estava ali, vivo, elegante e acompanhado de outra mulher. Mas o pior veio em seguida. Os olhos dele a encontraram, e não houve reação. Nenhuma surpresa, nenhum reconhecimento, nada. O chão pareceu sumir sob os pés de Lúcia. Seu coração parou por um segundo. Ela prendeu a respiração. Senhorita, poderíamos pedir agora. A voz dele veio calma, firme, fria, indiferente. Lúcia estremeceu. Tiago, ela sussurrou, num fio de voz. A mulher ao lado dele franziu o senho e lançou um olhar curioso para Lúcia.
como se estivesse tentando entender por que uma garçonete estava olhando para seu acompanhante como se tivesse visto um fantasma. "Algum problema?" perguntou a mulher, num tom impaciente, mas Lúcia nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam presos em Tiago, esperando alguma explicação, algum sinal de que aquilo era um pesadelo e que em breve ela acordaria. Mas ele não disse nada, simplesmente a ignorou. A indiferença foi um golpe. "E senhorita?" Tiago repetiu, sua voz controlada, sem hesitação. Era como se ela não existisse. Lúcia sentiu a garganta queimar. O nó no peito cresceu, com as mãos tremendo. Ela agarrou o bloquinho de anotações, sem saber o que fazer. Claro, anotar os pedidos. Ela própria não reconheceu sua voz. Estava trêmula, vacilante. Mas ele não pareceu notar. Apenas olhou para o cardápio como se nada tivesse acontecido. Cada palavra trocada naquela mesa foi um tormento. Lúcia anotou os pedidos mecanicamente, sem nem registrar direito o que estava escrevendo. Sua mente estava presa naquela imagem impossível. Quando finalmente conseguiu se afastar, as pernas dela quase falharam. Ela se apoiou brevemente em uma coluna do restaurante, tentando controlar a respiração. O coração martelava no peito, e uma onda de náusea ameaçava tomar conta dela. "Isso não está acontecendo", pensou. "Não pode estar acontecendo." Mas estava. Tiago estava vivo, e fingia que ela não existia. O restaurante girava ao redor de Lúcia. As luzes pareciam mais fortes, os sons mais distantes, e o peso do ar em seus pulmões tornava cada respiração um desafio. Ela precisava sair dali. Precisava de um momento para organizar os próprios pensamentos. Mas suas pernas estavam presas ao chão. Tiago, era ele. Não havia mais dúvidas. Não podia ser outra pessoa, nenhum sósia, nenhum irmão gêmeo perdido. Era ele, o mesmo homem que um dia prometeu amá-la para sempre. O mesmo homem cujo rosto assombrava seus sonhos e cuja ausência destruiu sua vida há 7 anos. Então, como era possível? E mais do que isso, por que ele fingia que ela não existia? As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. "Senhorita, poderíamos pedir agora?" "Senhorita", como se ela fosse apenas mais uma garçonete qualquer. Os olhos frios, a postura indiferente. Nada no comportamento dele indicava que a conhecia. Nada. Seu estômago revirou. E por um momento, Lúcia teve que fechar os olhos e respirar fundo para não perder o controle ali mesmo. "Lúcia", a voz cortante de Carolina trouxe-a de volta à realidade. Ela abriu os olhos, percebendo que ainda estava encostada na coluna do restaurante, a bandeja tremendo em suas mãos. Carolina a olhava com preocupação. "O que foi? Você está pálida." Carolina se aproximou e segurou seu braço. Lúcia engoliu em seco, sentindo a boca seca como areia. O que poderia dizer? "Acabei de ver meu marido morto-vivo, sentado em uma mesa de luxo, como se nunca tivesse sumido da minha vida." Ela balançou a cabeça, tentando forçar um sorriso. "Nada, só um pouco de tontura. Acho que preciso de 1 minuto." Carolina franziu o senho, mas assentiu. "Vai ao banheiro e lava o rosto. Eu cubro para você." Lúcia não hesitou. Sem olhar para trás, caminhou com passos apressados até os fundos do restaurante, atravessando o longo corredor até o banheiro feminino. Assim que entrou, trancou a porta e apoiou-se na pia de mármore. Suas mãos estavam geladas e suadas, o coração ainda disparado. Ela ergueu o rosto para o espelho e viu seus próprios olhos arregalados, cheios de desespero. A respiração estava curta, ofegante. Uma sensação de angústia subia do estômago até a garganta. "Isso não é possível", sussurrou para si mesma, sua própria voz trêmula. Mas era. Ele estava ali, vivo. E fingindo que não a conhecia, Lúcia passou as mãos pelos cabelos, fechando os olhos por um momento, tentando organizar os próprios pensamentos. Ele poderia estar fingindo. Poderia ter algum motivo para isso. Mas que motivo faria um homem abandonar sua esposa e seu filho por 7 anos e reaparecer como se nada tivesse acontecido? E aquela mulher, quem era ela? A dor em seu peito ficou mais intensa. 7 anos, enquanto Lúcia passava noites chorando, sofrendo, tentando seguir em frente sem sucesso. Ele estava ali, vivo e reconstruindo sua vida com outra pessoa,
Ela respirou fundo. Não podia desmoronar agora. Precisava de respostas. Decidiu voltar ao salão, mas com um novo propósito. Dessa vez, ela não iria se afastar, ainda de mãos trêmulas, mas com a mente mais focada. Ela ajeitou a camisa do uniforme, saiu do banheiro e caminhou de volta ao restaurante. A mesa 7 continuava ali, como se nada tivesse acontecido. A mulher ao lado de Tiago agora sorria, conversando com ele em um tom suave, enquanto segurava delicadamente uma taça de vinho. Lúcia se aproximou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Se ele queria fingir que não a conhecia, ela o forçaria a encará-la. Com licença, sua voz saiu mais firme do que esperava. Tiago levantou os olhos e, mais uma vez, seu olhar encontrou o dela. Lúcia sustentou aquele olhar. Havia alguma hesitação ali, alguma sombra de reconhecimento. Por uma fração de segundo, ela achou que sim. Os olhos dele vacilaram, como se tivessem encontrado um fantasma. Mas em um instante, a expressão desapareceu. Senhorita, ele repetiu, imperturbável. Lúcia sentiu um nó apertar sua garganta, mas se recusou a recuar. Seu rosto me parece familiar. Nós já nos conhecemos antes. A mulher ao lado de Tiago sorriu e olhou curiosa para ele. Ora, meu bem, você tem admiradoras por aí. Tiago sorriu de lado e balançou a cabeça levemente. Acho que não. Ele olhou para Lúcia e acrescentou sem emoção. Devo me parecer com alguém que você conhecia? A frieza daquelas palavras atingiu Lúcia como um golpe. Ela queria gritar, queria sacudi-lo, forçá-lo a olhar nos seus olhos e admitir a verdade. Mas ao invés disso, ela apenas assentiu, engolindo a dor. Talvez seja isso. Sua voz soou mais amarga do que pretendia. A mulher riu suavemente e pegou a mão de Tiago sobre a mesa, entrelaçando os dedos aos dele. Aposto que você já foi um conquistador no passado. Lúcia sentiu o estômago se revirar. Não podia continuar ali, com um último olhar para Tiago, ou quem quer que fosse aquele homem. Ela recuou e voltou para dentro da cozinha do restaurante. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Sua mente estava a mil. Se ele queria fingir que nada aconteceu, ela descobriria a verdade por conta própria. E desta vez, não pararia até encontrar todas as respostas. O relógio na parede do restaurante marcava 23h15, quando Lúcia finalmente terminou seu turno. Suas pernas estavam pesadas, os músculos doloridos pelo cansaço do trabalho, mas sua mente estava em chamas. Ela pegou a bolsa no vestiário, respirou fundo e saiu pela porta lateral do restaurante, tentando organizar os pensamentos. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, mas não foi suficiente para aliviar o peso em seu peito. Tiago estava vivo. A imagem dele, sentado na mesa do restaurante, elegante, seguro, conversando com outra mulher. Se repetia em sua mente como um disco arranhado. Ele olhou nos olhos dela e fingiu que não a conhecia. Isso não fazia sentido. Não podia ser apenas um engano. Ela conhecia cada traço daquele rosto, cada tom de sua voz, cada detalhe daqueles olhos que um dia prometeram amá-la para sempre. A única explicação possível era a mais absurda. Tiago nunca morreu. Mas por quê? O que teria acontecido? Ela precisava de respostas. E precisava delas agora. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sua mente já formulava um plano. Não ia descansar até descobrir a verdade. Quando entrou no ônibus e se sentou ao lado da janela, pegou o celular e, com os dedos trêmulos, digitou: Tiago Souza desaparecido. O resultado foi o esperado. Não havia nada. Nenhuma menção a ele além das reportagens antigas sobre o acidente. Nenhuma novidade. Seu coração apertou. E se eu tentar a empresa? Ela digitou: Empresa Souza em Lima falência. Dessa vez, vieram várias manchetes antigas. Escândalo financeiro. Empresa Souza em Lima declara falência com dívida milionária. Ex-sócios investigados por fraude e possível envolvimento com agiotas. O que aconteceu com os responsáveis pela queda da Souza em Lima? Lúcia sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela sabia que Tiago estava enfrentando dificuldades financeiras antes do acidente, mas nunca imaginou que estivesse envolvido em algo tão grande. Sua respiração ficou pesada. Seria possível que ele tivesse forjado sua morte para fugir desse escândalo? Se essa era a verdade,
Então ele não só a abandonou, mas também abandonou o próprio filho. A raiva cresceu dentro dela, misturada com uma dor sufocante. Fechou os olhos por um instante e tentou acalmar sua respiração. Ela precisava manter a cabeça fria. Ainda faltavam muitas peças nesse quebra-cabeça, e ela iria encontrar todas. No dia seguinte, Lúcia acordou antes do sol nascer. Não conseguiu dormir por mais do que algumas horas. Ao olhar para o lado, viu Davi dormindo profundamente, alheio a tudo o que estava acontecendo. O menino era a única razão pela qual ela não desmoronou todos esses anos. Criá-lo sozinha foi difícil, mas ela conseguiu. E Tiago sequer sabia que ele estava vivo. Lúcia sentiu o estômago se revirar. Ela se levantou, fez um café forte e pegou o celular novamente. Tentou buscar qualquer vestígio recente de Tiago, mas não encontrou nada. Maldito! Murmurou. Se ele queria esconder sua nova vida, estava fazendo um ótimo trabalho. Mas Lúcia não ia desistir. Ela sabia onde ele jantava. E agora precisava descobrir onde ele morava. Era arriscado, mas ela não se importava. Se ele queria fingir que ela não existia, ela faria questão de lembrar a ele exatamente quem ela era. Naquela noite, Lúcia chegou para mais um turno no Castelo Doro, mas desta vez não estava ali apenas para trabalhar. Seu olhar percorria o salão o tempo todo, atenta. Será que ele voltaria? Os minutos se arrastaram. A cada cliente que entrava pela porta, ela sentia o coração acelerar. Mas Tiago não apareceu. Até que, às 22h30, ele chegou. Lúcia se virou de imediato e seu corpo travou. Era ele, o mesmo terno impecável, o mesmo olhar confiante ao seu lado, a mulher de vestido preto. Eles entraram com a postura de um casal consolidado, como se nada no mundo pudesse abalá-los. Lúcia engoliu em seco. Quem era aquela mulher? No fundo, parte dela tinha medo da resposta, mas não era hora de hesitar. Ela sabia que não poderia se aproximar diretamente sem chamar atenção. Então, esperou. Esperou até que terminassem o jantar, esperou até que saíssem do restaurante, e quando eles saíram pela porta principal, ela agiu. Lúcia tirou o avental discretamente e saiu logo atrás deles, mantendo uma distância segura. Eles entraram em um carro preto de luxo, o mesmo modelo que Tiago nunca poderia ter comprado na época em que estavam juntos. Lúcia sentiu a pulsação acelerar. Quem ele era agora? O carro arrancou suavemente pela rua, e sem pensar duas vezes, ela levantou a mão para um táxi que estava parado do outro lado. "Siga aquele carro", disse ao motorista. A voz tensa. O homem a olhou pelo retrovisor, mas não questionou. Apenas acelerou. O trajeto foi longo. 40 minutos até chegarem ao Morumbi, uma das regiões mais caras da cidade. Lúcia viu o carro preto parar em frente a um prédio luxuoso, com um portão de segurança, fachada moderna e iluminação sofisticada. Ela prendeu a respiração. Tiago e a mulher saíram do carro como se pertencessem àquele mundo. O segurança do prédio os cumprimentou com um aceno amigável, como se já os conhecesse. E então, eles entraram. Lúcia não conseguiu se mover por alguns segundos. Era isso. Agora, ela sabia onde ele morava. O táxi continuou parado, e o motorista olhou para ela pelo retrovisor. "E agora, moça? Vai querer descer?" Lúcia respirou fundo. Ela queria entrar ali, confrontá-lo agora mesmo. Mas não. Ela precisava de mais. "Pode me levar de volta." A luta dela estava apenas começando. De volta à sua casa, Lúcia encarou o teto do quarto, sem conseguir dormir. Seu peito estava uma bagunça de emoções. Ódio, dor, confusão. Se Tiago estava vivo, por que nunca tentou procurá-la? Se ele estava escondendo algo, o que poderia ser tão grave a ponto de abandonar a própria família, seja qual fosse a resposta, amanhã ela voltaria ao prédio, e dessa vez, ele não poderia fugir dela. O sol ainda nem havia nascido quando Lúcia abriu os olhos. Na verdade, não sabia ao certo se havia dormido. A cabeça pesava, os pensamentos corriam como um turbilhão, e o peito doía com a mistura de ansiedade e raiva. Ela se virou na cama, olhando para o teto do pequeno quarto, e respirou fundo, tentando organizar as ideias. Tiago estava vivo. Tiago tinha outra vida. Tiago fingiu não conhecê-la.
Aquelas 3 certezas eram como facas cravadas em sua mente, mas ainda faltavam muitas respostas. Seu olhar deslizou até o outro lado do cômodo, onde Davi dormia tranquilo. O pequeno corpo se mexeu levemente no colchão, e Lúcia sentiu um nó apertar sua garganta. Seu filho cresceu sem pai. Passou a infância sem ouvir histórias antes de dormir, sem correr para os braços do pai quando se machucava, sem ter alguém para levá-lo a jogar bola no parque, e tudo isso porque Tiago simplesmente desapareceu. Lúcia sentiu o peito se encher de raiva. Ele não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. Ela saiu da cama e caminhou até a cozinha. Pegou uma xícara e encheu de café preto. O líquido quente desceu queimando pela garganta, mas ela nem sentiu. Seu plano estava traçado. Agora que sabia onde Tiago morava, iria atrás dele, e não sairia de lá sem respostas. Por volta das 10 horas, Lúcia pegou um ônibus até o bairro nobre onde Tiago morava. O trajeto de quase 1 hora parecia durar uma eternidade. Ao descer no ponto, sentiu a diferença gritante entre sua realidade e aquele mundo. As ruas eram limpas, os edifícios imponentes. Os carros luxuosos passavam por ela como se fosse invisível. Ela parou do outro lado da rua e observou o prédio onde Tiago entrou na noite anterior. Como ele conseguiu viver nesse lugar durante todos esses anos sem que ninguém descobrisse? Lúcia respirou fundo e cruzou a rua, caminhando até a portaria. Tentou parecer segura, mas seu coração batia descompassado. O porteiro, um homem de meia idade de olhar atento, a observou assim que ela se aproximou. "Bom dia, posso ajudá-la?", perguntou educadamente. Lúcia tentou manter a calma. "Eu estou procurando pelo Sr. Tiago Souza. Ele mora aqui, certo?" O olhar do porteiro se tornou imediatamente desconfiado. "Senhora, posso saber do que se trata? O Sr. Tiago não recebe visitas sem agendamento." Lúcia estreitou os olhos. "Então ele realmente mora aqui." O homem hesitou. "Olha, se quiser deixar um recado, posso encaminhar." "Não." Ela cortou firme. "Eu preciso falar com ele." O porteiro suspirou e pegou o telefone. "Vou ver se ele pode atendê-la. Seu nome, por favor." Lúcia hesitou por um segundo. Então ergueu o queixo e falou com firmeza. "Diga que é Lúcia." O porteiro assentiu e discou um número no interfone. O coração dela batia tão forte que sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Depois de alguns toques, uma voz respondeu do outro lado da linha. "Senhor Tiago", chamou o porteiro. "Tem uma senhora aqui dizendo que deseja falar com o senhor." O nome dela é Lúcia. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. Lúcia prendeu a respiração. Então, a resposta veio. "Não conheço nenhuma Lúcia." A frase foi dita com frieza, com indiferença absoluta. O peito de Lúcia apertou. "Tem certeza, senhor?" Ela parece insistente. "Absoluta. Diga a ela para não voltar." A linha foi cortada. O porteiro suspirou e olhou para Lúcia com um ar sem graça. "Sinto muito, senhora. O Sr. Tiago disse que não conhece você." O sangue de Lúcia ferveu. "Isso é mentira. Ele me conhece, sim." O porteiro ergueu as mãos, defensivo. "Desculpe, mas eu só sigo as regras. Se ele disse que não pode atendê-la, não posso fazer nada." Lúcia fechou as mãos em punho, segurando a onda de frustração que ameaçava explodir. Tiago estava fugindo dela, mas ela não desistiria tão fácil. Virou-se e caminhou de volta à rua, sentindo o peso da rejeição. Mas em vez de desmoronar, algo dentro dela se incendiou. Se Tiago achava que podia ignorá-la para sempre, ele estava muito enganado. Lúcia sabia que não poderia entrar no prédio, então precisava de outra abordagem. Se Tiago morava ali, alguém deveria conhecê-lo. Ela cruzou a rua e se encostou discretamente em um ponto de ônibus próximo, de onde podia observar a entrada do prédio. Esperou. O tempo passou lentamente. Carros de luxo entravam e saíam, até que por volta do meio-dia ela a viu, a mulher do vestido preto. Agora, trajando um blazer elegante e óculos escuros, ela saiu do prédio e entrou em um carro importado. Lúcia sentiu um arrepio. Quem era ela? Era uma esposa, uma amante, ou outra peça nesse jogo sujo. Sem pensar 2 vezes, Lúcia pegou um táxi e começou a segui-la. O carro da mulher seguiu pelas ruas de São Paulo até parar em frente a um grande edifício comercial. Lúcia observou enquanto a mulher descia e entrava no prédio com passos decididos.
O letreiro na fachada dizia: Castilho em Associados, consultoria empresarial. O nome Castilho fez os pelos da nuca de Lúcia arrepiarem. Ela já ouvira falar desse nome antes. Era o sobrenome de um dos empresários mais influentes e perigosos do mercado financeiro, Henrique Castilho. Ela não sabia muito sobre ele, mas os rumores não eram bons. Fraudes, extorsões, negócios escusos, nada provado, mas também nada negado. E agora Tiago estava ligado a essa empresa. O coração de Lúcia disparou. Aquilo era muito maior do que ela imaginava. Se Tiago estava envolvido com Henrique Castilho, então ele tinha um motivo para fingir que estava morto. E esse motivo poderia ser mortal. Lúcia apertou os punhos e respirou fundo. Ela estava entrando em um território perigoso, mas agora não havia mais volta. Tiago poderia negar sua existência quantas vezes quisesse, mas ela ia arrancar essa verdade dele. Nem que tivesse que colocar sua própria vida em risco para isso. O sol ainda nem havia nascido, quando Lúcia abriu os olhos. Na verdade, não sabia ao certo se havia dormido, se havia. A cabeça pesava, os pensamentos corriam como um turbilhão, e o peito doía com a mistura de ansiedade e raiva. Ela se virou na cama, olhando para o teto do pequeno quarto, e respirou fundo, tentando organizar as ideias. Tiago estava vivo. Tiago tinha outra vida. Tiago fingiu não conhecê-la. Aquelas 3 certezas eram como facas cravadas em sua mente. Mas ainda faltavam muitas respostas. Seu olhar deslizou até o outro lado do cômodo, onde Davi dormia tranquilo. O pequeno corpo se mexeu levemente no colchão, e Lúcia sentiu um nó apertar sua garganta. Seu filho cresceu sem pai. Passou a infância sem ouvir histórias antes de dormir, sem correr para os braços do pai quando se machucava, sem ter alguém para levá-lo a jogar bola no parque. E tudo isso porque Tiago simplesmente desapareceu. Lúcia sentiu o peito se encher de raiva. Ele não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. Ela saiu da cama e caminhou até a cozinha. Pegou uma xícara e encheu de café preto. O líquido quente desceu queimando pela garganta. Mas ela nem sentiu. Seu plano estava traçado. Agora que sabia onde Tiago morava, iria atrás dele. E não sairia de lá sem respostas. O trajeto até o prédio onde Tiago vivia foi longo. O ônibus sacudia levemente a cada curva. Mas Lúcia sequer notava. Sua mente estava longe, repleta de perguntas que exigiam respostas urgentes. Quando finalmente desceu no ponto e caminhou até a portaria, sentiu uma pontada de nervosismo apertar seu peito. O porteiro, um homem de meia-idade com olhar atento, ergueu a sobrancelha ao vê-la se aproximar. Bom dia, posso ajudá-la? Lúcia hesitou por um segundo. Eu estou procurando pelo Sr. Tiago Souza. Ele mora aqui. Certo. O olhar do porteiro se tornou imediatamente desconfiado. Senhora, posso saber do que se trata? O Sr. Tiago não recebe visitas sem agendamento. Lúcia estreitou os olhos. Então ele realmente mora aqui. O homem hesitou. Olha, se quiser deixar um recado, posso encaminhar. Não, eu preciso falar com ele. O porteiro suspirou e pegou o telefone. Vou ver se ele pode atendê-la. Seu nome, por favor. Lúcia ergueu o queixo e falou com firmeza. Diga que é Lúcia. O porteiro assentiu e discou um número no interfone. O coração dela batia tão forte que sentiu sangue pulsando nos ouvidos. Depois de alguns toques, uma voz respondeu do outro lado da linha. Senhor Tiago, tem uma senhora aqui dizendo que deseja falar com o senhor. O nome dela é Lúcia. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. Lúcia prendeu a respiração. Então, a resposta veio. Não conheço nenhuma Lúcia. A frase foi dita com frieza, com indiferença absoluta. O peito de Lúcia apertou. Tem certeza, senhor? Ela parece insistente. Absoluta. Diga a ela para não voltar. A linha foi cortada. O porteiro suspirou e olhou para Lúcia com um ar sem graça. Sinto muito, senhora. O senhor Tiago disse que não conhece você. O sangue de Lúcia ferveu. Isso é mentira. Ele me conhece, sim. O porteiro ergueu as mãos defensivo. Desculpe, mas eu só sigo as regras. Se ele disse que não pode atendê-la, não posso fazer nada. Lúcia fechou as mãos em punho. Segurando a onda de frustração que ameaçava explodir, Tiago estava fugindo dela. Mas ela não desistiria tão fácil. Virou-se e caminhou de volta à rua, sentindo o peso da rejeição. Mas em vez de desmoronar,
Algo dentro dela se incendiou. Se Tiago achava que podia ignorá-la para sempre, ele estava muito enganado. Ela sabia que não poderia entrar no prédio, então precisava de outra abordagem. Se Tiago morava ali, alguém deveria conhecê-lo. Ela cruzou a rua e se encostou discretamente em um ponto de ônibus próximo, de onde podia observar a entrada do prédio. Esperou, o tempo passou lentamente. Carros de luxo entravam e saíam. Até que, por volta do meio-dia, ela a viu, a mulher do vestido preto. Agora, trajando um blazer elegante e óculos escuros. Ela saiu do prédio e entrou em um carro importado. Lúcia sentiu um arrepio. Quem era ela? Era uma esposa, uma amante, ou outra peça nesse jogo sujo? Sem pensar duas vezes, Lúcia pegou um táxi e começou a segui-la. O carro da mulher seguiu pelas ruas de São Paulo até parar em frente a um grande edifício comercial. Lúcia observou enquanto a mulher descia e entrava no prédio com passos decididos. O letreiro na fachada dizia: Castilho em Associados, Consultoria Empresarial. O nome Castilho fez os pelos da nuca de Lúcia arrepiarem. Ela já ouvira falar desse nome antes. Era o sobrenome de um dos empresários mais influentes e perigosos do mercado financeiro, Henrique Castilho. Ela não sabia muito sobre ele, mas os rumores não eram bons. Fraudes, extorsões, negócios escusos, nada provado, mas também nada negado. E agora Tiago estava ligado a essa empresa. O coração de Lúcia disparou. Aquilo era muito maior do que ela imaginava. Se Tiago estava envolvido com Henrique Castilho, então ele tinha um motivo para fingir que estava morto. E esse motivo poderia ser mortal. Lúcia apertou os punhos e respirou fundo. Ela estava entrando em um território perigoso. Mas agora, não havia mais volta. Tiago poderia negar sua existência quantas vezes quisesse, mas ela ia arrancar essa verdade dele, nem que tivesse que colocar sua própria vida em risco para isso. O dia amanheceu pesado para Lúcia. Depois do choque de reencontrar Tiago e a frieza esmagadora de sua recusa em reconhecê-la, seu corpo estava exausto, mas sua mente não lhe dava descanso. Ela passou a noite revirando-se na cama, absorvendo cada detalhe do que havia descoberto até agora. Havia algo muito errado naquela história. Tiago não só estava vivo, mas vivia uma vida de luxo ao lado de uma mulher misteriosa e, aparentemente, sob a sombra de um dos empresários mais perigosos do país, Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao lembrar do nome que vira no letreiro do edifício: Castilho em Associados. Henrique Castilho era um nome que circulava nos bastidores do mundo corporativo como uma entidade obscura. Ele nunca aparecia nas manchetes de escândalos, mas todos sabiam que seu nome estava por trás de inúmeras histórias de corrupção, lavagem de dinheiro e negócios ilegais. Se Tiago estava envolvido com esse homem, então algo muito grave o forçou a desaparecer. Ela passou os dedos pelos cabelos. Respirando fundo, sua cabeça martelava com pensamentos confusos, ainda que estivesse mergulhada em teorias sobre o que poderia ter acontecido. O fato de Tiago ter escolhido não procurá-la era o que mais doía. Ele não morreu. Ele viveu todos esses anos enquanto ela tentava seguir em frente sozinha. Criando Davi sem um pai, sobrevivendo às dificuldades que ele simplesmente deixou para trás, o relógio marcava pouco mais de 7 da manhã quando Lúcia finalmente se levantou. Davi ainda dormia, e o apartamento pequeno estava silencioso, preenchido apenas pelo som do vento que soprava suavemente pela janela aberta. Ela foi até a cozinha, preparou um café e ficou olhando para a xícara, seus pensamentos se embaralhando. Ela precisava de mais informações, algo concreto. Não podia simplesmente aparecer no escritório de Castilho exigindo respostas, ou tentar encarar Tiago novamente sem uma estratégia, se queria entender o que estava acontecendo. Precisava começar por alguém que conhecesse a vida antiga de Tiago, alguém que pudesse lhe dar pistas sobre o que aconteceu antes dele desaparecer. O nome veio à mente como um relâmpago: Jorge Vasconcelos. Jorge fora o braço direito de Tiago na Souza em Lima, a empresa que Tiago gerenciava antes de tudo desmoronar. Se houvesse alguém que soubesse o que aconteceu nos bastidores, seria ele. Lúcia não falava com Jorge há anos, desde a época em que ficou viúva. Ele foi uma das poucas pessoas que compareceram ao enterro de Tiago. E na época, parecia tão abalado quanto ela.
Ela pegou o celular, hesitou por um momento e então digitou o nome dele na busca. Para sua sorte, encontrou um contato atualizado e um endereço comercial ligado a uma pequena empresa de contabilidade. Seu coração acelerou. Era um tiro no escuro, mas valia a pena tentar. Tomou um gole de café e se apressou em se vestir. Era hora de confrontar o passado. A manhã já estava quente quando Lúcia desceu do ônibus no centro de São Paulo. O prédio onde Jorge trabalhava não era nada parecido com os escritórios de luxo que Tiago frequentava antes da falência da Souza em Lima. O edifício era modesto, antigo, com janelas empoeiradas e um letreiro meio apagado. Ela subiu as escadas estreitas até o segundo andar e encontrou uma pequena placa com o nome Vasconcelos Consultoria Contábil. Respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. O escritório era simples, mas bem organizado. Papéis empilhados sobre mesas, algumas pastas espalhadas e um ar de trabalho intenso. Atrás de uma mesa, um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada folheava um documento. Ele ergueu os olhos assim que percebeu sua presença e, por um instante, pareceu não acreditar no que via. Jorge envelhecera desde a última vez que se viram, mas ainda carregava a mesma expressão séria e meticulosa. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse processar sua presença ali. Lúcia. A voz saiu arrastada, carregada de surpresa. Lúcia assentiu, cruzando os braços. Preciso falar com você. Jorge indicou uma cadeira à sua frente e esperou que ela se sentasse antes de soltar um longo suspiro. Faz anos que não nos vemos. O que a trouxe até aqui? Lúcia hesitou por um momento. Como poderia dizer aquilo sem parecer louca? É sobre o Tiago. A mudança na expressão de Jorge foi instantânea. Seu rosto ficou tenso. Seus olhos se estreitaram e ele inclinou-se para a frente. O que tem ele? Lúcia sentiu o coração martelar contra as costelas. Então, decidiu ser direta. Ele está vivo, Jorge. Eu vi ele com meus próprios olhos. O silêncio que seguiu foi sufocante. Jorge a encarou por um longo momento, como se tentasse absorver suas palavras. Então afastou-se da mesa e passou as mãos pelo rosto. Meu Deus! Ele não parecia cético, nem surpreso. Parecia assustado. Lúcia percebeu isso imediatamente. Você já sabia? Jorge desviou o olhar, hesitando. Não exatamente, mas... Eu sempre suspeitei que a morte dele foi encenada. O estômago de Lúcia revirou. Como assim? Jorge esfregou o rosto e depois a olhou nos olhos, finalmente parecendo disposto a falar. A Souza em Lima não quebrou apenas por má administração, Lúcia. Tiago estava enfiado em dívidas. Sim, mas o problema era com as pessoas erradas. Ele fez negócios com gente que não se pode simplesmente dever dinheiro. Lúcia sentiu um arrepio subir por sua espinha. Quem? Jorge respirou fundo antes de dizer o nome que ela já esperava ouvir. Henrique Castilho. O nome caiu sobre ela como um balde de água gelada. Seu coração disparou. Suas mãos suavam. Era isso. Era essa a conexão que explicava tudo. Tiago não sumiu apenas para fugir de dívidas. Ele desapareceu porque não teve escolha. Você precisa esquecer isso, Lúcia, disse Jorge, a voz carregada de um peso sombrio. Se Castilho está envolvido, então o Tiago não é mais o mesmo homem que você conhecia. Mas Lúcia não estava disposta a aceitar essa resposta. Ela se levantou, sentindo uma raiva fria se espalhar por seu peito. Eu não posso simplesmente esquecer. Ele é o pai do meu filho. Jorge suspirou, cansado. Só tome cuidado. Castilho não perdoa quem se mete no caminho dele. Lúcia saiu do escritório sentindo um nó apertar seu peito. Agora sabia que Tiago estava preso em algo muito maior, mas ainda faltava a peça principal. Se ele quisesse, poderia ter voltado para ela e para Davi. Então, o que o impedia? Lúcia decidiu que não ia recuar. Pela primeira vez em 7 anos, ela estava perto da verdade e não ia parar agora. O ar de São Paulo parecia mais pesado naquela manhã. O céu cinzento, carregado de nuvens, combinava perfeitamente com a inquietação que tomava conta de Lúcia. O encontro com Jorge deixara claro que ela estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Tiago não apenas sumiu por vontade própria. Ele foi forçado a desaparecer. Henrique Castilho. Aquele nome ecoava em sua cabeça.
Reverberando como um alerta de perigo iminente, ela sabia que não devia se envolver. Jorge fora claro. Castilho era um homem perigoso. Alguém que não perdoava traições e que controlava seus negócios com punho de ferro. Mas como ela poderia simplesmente ignorar tudo isso? Como poderia fingir que Tiago nunca existiu, que nunca esteve em sua vida? Mais do que isso, havia Davi. Seu filho crescia sem saber que o pai estava vivo. Isso era injustificável. Lúcia sentia uma mistura de raiva e desespero percorrendo seu corpo. Ela precisava entender o que acontecera com Tiago. Se ele estava preso nesse jogo sujo, ela encontraria um jeito de tirá-lo de lá. Mas para isso, precisava chegar mais perto de Henrique Castilho, desde que vira o nome da empresa em que a mulher misteriosa de Tiago trabalhava. Lúcia sabia exatamente onde começar. Não era difícil descobrir mais sobre Castilho. Bastava procurar nos lugares certos. Ela passou a tarde na biblioteca pública, cercada por jornais antigos e recortes amarelados pelo tempo. Era um hábito que aprendera ainda jovem, quando você não tem acesso ao poder. Tem que encontrar respostas nas entrelinhas. O nome de Henrique Castilho surgia repetidamente em reportagens sobre investimentos milionários, negócios lucrativos e aquisições suspeitas. Ele nunca aparecia diretamente envolvido em escândalos, mas seu nome estava sempre próximo demais de crimes financeiros, sempre associado a falências inexplicáveis ou empresas que surgiam e desapareciam do mercado como fumaça. O mais assustador era que, apesar de tantas insinuações, ninguém jamais conseguiu provar nada contra ele. Henrique Castilho era uma sombra, um fantasma que se movia nos bastidores do poder. E agora, de alguma forma, Tiago estava enredado nesse universo. Lúcia sabia que se aproximar de Castilho era perigoso, mas se quisesse descobrir o que aconteceu com Tiago, teria que arriscar. O telefone antigo no meio da biblioteca ainda funcionava com fichas. Ela pegou algumas moedas do bolso e discou um número que não usava há anos. A voz do outro lado atendeu com um tom neutro. Alô? Lúcia respirou fundo antes de responder. Marta, sou eu, Lúcia. Houve uma pausa. Lúcia, meu Deus, quanto tempo. Você sumiu. Marta era uma antiga amiga, alguém que trabalhava como secretária em um dos grandes escritórios de São Paulo, mais importante. Ela sempre fora bem informada sobre o mundo dos negócios. Eu preciso da sua ajuda. Marta riu do outro lado da linha. Isso não é novidade. Você nunca me liga sem um bom motivo. Preciso saber mais sobre Henrique Castilho. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que Lúcia esperava. Lúcia. Esse é um nome perigoso de se mencionar. Eu sei, mas é importante. Você pode me ajudar. Marta hesitou por um instante antes de suspirar. Olha, eu não sei muito, mas posso te indicar alguém. Tem um ex-funcionário dele, um contador chamado Rui, que foi demitido há um tempo e desde então anda falando mais do que deveria. Ele pode saber alguma coisa. Lúcia anotou o endereço rapidamente. Obrigada, Marta. Te devo uma. Só tome cuidado. Você não tem ideia do tipo de pessoa com quem está se metendo. Lúcia desligou e ficou por um instante olhando para o telefone. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas já não podia mais voltar atrás. Naquela mesma noite, ela foi até o endereço que Marta lhe passara. Era um pequeno bar escondido em uma rua pouco movimentada. O tipo de lugar onde pessoas que não queriam ser encontradas passavam despercebidas. O cheiro forte de cigarro e álcool saturava o ambiente, e Lúcia precisou de um momento para se acostumar com a penumbra. Seus olhos percorreram o local até encontrar um homem sentado sozinho no canto, uma garrafa de uísque quase vazia à sua frente. Rui. Ele parecia abatido, os olhos fundos, como alguém que já perdera muitas coisas na vida. Lúcia se aproximou devagar e puxou uma cadeira. Ele levantou o olhar, analisando-a por um momento antes de soltar uma risada amarga. Você não é repórter, não é? Lúcia balançou a cabeça. Não, eu só quero respostas. Rui a observou por um instante antes de inclinar-se para a frente. Você quer saber sobre Henrique Castilho? Ela assentiu. O homem suspirou, servindo-se de mais uma dose de uísque antes de continuar. Castilho não é só um empresário poderoso. Ele controla gente, ele compra lealdade. E se você deve algo a ele, sua vida nunca mais volta a ser sua. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que acontece com quem tenta sair
Rui soltou uma risada sem humor. Se você tiver sorte, desaparece. Se não tiver, bem, digamos que não existem muitos ex-associados de Henrique Castilho por aí. O nó no estômago de Lúcia apertou. Tiago Souza, você já ouviu esse nome? O homem parou por um momento, franzindo a testa, como se estivesse puxando o nome da memória. Souza. Ah, sim. Ele trabalhou para a Souza em Lima. Certo. Lúcia prendeu a respiração. Sim, você sabe o que aconteceu com ele. Rui suspirou. Não sei os detalhes, mas lembro que Castilho fez negócios com essa empresa. E quando a coisa desmoronou, teve gente que desapareceu. Se esse tal de Tiago sobreviveu, pode apostar que ele não está vivendo por conta própria? O coração de Lúcia martelava. O que quer dizer com isso? Rui inclinou-se sobre a mesa e baixou a voz. Se Castilho o deixou viver, é porque ele ainda precisa dele para alguma coisa. Lúcia sentiu o sangue gelar. Tiago estava vivo, sim, mas não por acaso. E se estivesse sob o controle de Castilho, então ele não poderia simplesmente fugir. Agora, mais do que nunca, ela precisava encontrá-lo. E pela primeira vez, uma dúvida cruel tomou conta de seu peito. Se ela finalmente o confrontasse, será que ele realmente queria ser salvo? A madrugada se arrastava lentamente, e a cidade parecia um organismo adormecido. Respirando em um ritmo irregular, Lúcia sentia-se como uma intrusa naquele silêncio. Seus passos ecoando nas ruas quase vazias enquanto voltava para casa. A sensação de inquietação que a acompanhava desde sua conversa com Rui só aumentava a cada esquina que dobrava. O ar estava pesado, carregado com a umidade fria de uma noite sem estrelas. O vento soprava pelas ruas desertas, fazendo com que as folhas secas dançassem pelo asfalto. Lúcia puxou o casaco contra o corpo, tentando afastar o calafrio que subia por sua espinha. Mas aquele arrepio não era causado pelo clima. Era um instinto primitivo, um alerta silencioso que sua mente ainda não conseguia processar por completo. Ela respirou fundo, apertando a bolsa contra o peito, e tentou focar nos pensamentos. Tudo o que descobrira até agora indicava que Tiago estava preso em algo muito maior do que uma simples falência. Henrique Castilho era um nome que trazia perigo. Alguém cuja influência era como uma sombra que se estendia por todos os cantos de São Paulo. Mas o que isso significava para Tiago? Ele estava sendo chantageado, forçado a trabalhar para Castilho, ou, pior ainda, teria se tornado parte do esquema, vendido sua alma em troca de uma vida de luxo e segurança. Lúcia sentia o estômago revirar com a incerteza. Queria acreditar que o homem que amou ainda estava lá. De alguma forma, preso dentro daquela mentira. Mas será que, depois de 7 anos, ele sequer pensava nela? Pensava no filho que deixara para trás. A frieza dele no restaurante foi real. O olhar indiferente, a forma como negou conhecê-la. Aquilo não parecia apenas medo, parecia escolha. O pensamento apertou seu peito com um peso insuportável. Ela passou por um beco estreito, onde um poste piscava fracamente, jogando sombras distorcidas na parede ao lado. Foi quando sentiu. Um arrepio subiu por sua nuca, e seu corpo reagiu, antes mesmo que sua mente processasse o que estava acontecendo. Alguém estava atrás dela. Ela não ouviu nada além do vento e do farfalhar das árvores. Mas o instinto era inegável. Seu coração começou a bater mais forte, e suas mãos suavam dentro do bolso do casaco. Não podia se virar de forma brusca. Não queria demonstrar que havia percebido. Forçou-se a manter o ritmo dos passos, ainda que cada célula de seu corpo gritasse para que corresse. Dobrou a esquina e, sem pensar 2 vezes, entrou rapidamente em um pequeno mercado 24 horas, onde algumas luzes fluorescentes piscavam intermitentemente. O atendente, um homem de meia idade com olheiras profundas, olhou para ela sem muito interesse. Lúcia caminhou até o fundo da loja, pegou uma garrafa de água da geladeira e espiou discretamente pela vitrine de vidro próxima à entrada. A rua parecia vazia, mas ela sabia que não estava sozinha. O ar dentro do mercado estava abafado e seu coração continuava acelerado. Quando se dirigiu ao caixa para pagar, percebeu que suas mãos tremiam levemente ao pegar o dinheiro na bolsa. "Quer mais alguma coisa?" o atendente perguntou, sem olhar diretamente para ela. "Não, obrigada", respondeu tentando soar natural. Saiu do mercado
e ficou na calçada por alguns segundos, fingindo ajeitar a bolsa enquanto seus olhos vasculhavam a rua. Nada, mas algo ainda não parecia certo. Ela começou a andar novamente, dessa vez atenta a cada som, a cada reflexo nas vitrines, a cada sombra que se movia ao seu redor. Não sabia se era paranoia ou se realmente estava sendo seguida, mas não podia correr riscos. Virou na rua de sua casa e se apressou em chegar ao prédio modesto onde morava. Quando entrou no pequeno saguão, fechou a porta rapidamente e subiu as escadas em um ritmo quase frenético. Seu coração só desacelerou quando girou a chave na fechadura de seu apartamento e entrou, trancando a porta atrás de si. O apartamento estava escuro, silencioso. O único som vinha do tic-tac do relógio da cozinha. Ela ficou ali parada por um momento, tentando recuperar o fôlego, tentando convencer a si mesma de que estava segura. Mas então, sentiu algo diferente no ar. Um cheiro sutil, um cheiro que não estava ali quando saiu. Tabaco. Lúcia nunca fumou. Seu corpo congelou. O medo rastejou por sua pele como um veneno lento. Seu olhar percorreu o pequeno espaço do apartamento. Tudo parecia normal, mas ela sabia. Alguém esteve ali. Foi até o quarto de Davi. O menino dormia tranquilamente, sua respiração suave. Lúcia sentiu o peito apertar. Foi até a mesa da sala, onde normalmente deixava papéis espalhados. Ali, no meio da mesa, havia um envelope preto, com as mãos trêmulas. Ela o pegou e abriu, dentro, um único bilhete. Você está indo longe demais. Cuide do seu filho. O ar desapareceu de seus pulmões. As letras escritas à mão pareciam frias, calculadas. Seu estômago se revirou e seus joelhos enfraqueceram. Agora não era mais uma dúvida. Alguém estava observando cada movimento seu. E essa era a primeira advertência, a primeira de muitas. Ela se sentou na cadeira, os olhos fixos no papel. Se continuasse cavando essa história, sabia exatamente o que aconteceria. Mas será que ainda tinha escolha? Sentiu os olhos arderem, mas se recusou a derramar qualquer lágrima. Respirou fundo e olhou para a janela, para a cidade lá fora. Se Castilho queria assustá-la, não conseguiu, porque agora ela sabia que estava perto da verdade e não pararia até entender tudo. Mesmo que isso custasse sua própria segurança, o bilhete permaneceu entre seus dedos por longos minutos. Mas Lúcia não conseguia tirar os olhos dele. As palavras rabiscadas de forma meticulosa pareciam pulsar no papel, como se cada letra carregasse o peso de uma ameaça silenciosa, mas mortal. Você está indo longe demais. Cuide do seu filho. A tinta preta contrastava violentamente contra o branco do papel. Mas o que realmente a aterrorizava era o fato de que alguém esteve ali. Alguém entrou em seu apartamento. Andou por seu espaço. Respirou o mesmo ar que Davi. Seu coração pulsava com uma mistura de medo e fúria. Levantou-se da cadeira e percorreu o pequeno apartamento, examinando portas e janelas. Todas estavam trancadas. Nada parecia fora do lugar. Nada além daquele maldito bilhete. Era isso que mais a aterrorizava. Quem quer que tivesse entrado ali, não precisava deixar rastros. Não precisava arrombar nada. Eles queriam que ela soubesse que estavam por perto. Seu estômago revirava com a ideia de que aquele intruso poderia ter ficado ali dentro, observando Davi dormir. Um nó se formou em sua garganta. E por um breve momento, sentiu-se frágil, impotente. Mas então, algo dentro dela queimou com mais intensidade. Não deixaria que esses desgraçados a quebrassem. Ela já passara por muita coisa na vida. Criou um filho sozinha, lutou contra a dor da perda, sobreviveu a anos de dificuldades. Não seria intimidada agora. Lúcia pegou o bilhete e o rasgou ao meio, depois em mais pedaços, até que se tornassem apenas fragmentos de papel inúteis. Respirou fundo e fechou os olhos por um momento, forçando-se a raciocinar com clareza. A primeira coisa que precisava fazer era garantir a segurança de Davi. O menino ainda dormia tranquilamente. Alheio ao turbilhão que acontecia ao seu redor, Lúcia passou a mão suavemente pelos cabelos dele, sentindo a fragilidade daquele pequeno ser. Ele era sua maior prioridade. Já era madrugada, mas Lúcia sabia que não conseguiria dormir. Seu corpo estava tenso.
a adrenalina correndo por suas veias. Caminhou até a cozinha, acendeu a luz fraca do balcão e tomou um gole de água para tentar acalmar os nervos. A partir daquele momento, tudo mudava. Ela não estava mais apenas investigando um passado misterioso. Agora, estava oficialmente no radar dessas pessoas. Eles não estavam apenas observando. Estavam avisando. Mas por que exatamente agora? O que fez com que cruzasse a linha entre a curiosidade e a ameaça real? Foi então que percebeu Jorge, a conversa que teve com ele, a menção direta ao nome de Henrique Castilho, as perguntas que fez, a simples busca por respostas já havia despertado os olhos certos. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se estavam vigiando seus passos. Então era possível que Jorge também estivesse em perigo. A ideia fez seu estômago se revirar. Pegou o celular e, sem hesitar, discou o número que conseguira no escritório dele. A linha chamou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Seu peito apertou com a inquietação. Jorge poderia estar dormindo. Poderia ter desligado o telefone. Poderia estar bem. Mas uma voz persistente dentro dela dizia que não estava. Pegou a bolsa e saiu do apartamento em silêncio, fechando a porta com cuidado para não acordar Davi. A rua estava deserta, iluminada apenas por postes amarelos de luz fraca. O vento cortante da madrugada soprava pelas calçadas vazias, fazendo o silêncio parecer ainda mais inquietante. Lúcia caminhou apressada até o ponto de táxi mais próximo. Seu coração martelava com a incerteza, mas ela não podia ignorar a sensação ruim que se espalhava por seu corpo. O táxi parou e ela entrou rapidamente, dando o endereço do pequeno escritório de Jorge. O trajeto pareceu durar uma eternidade. A cidade estava adormecida, mas dentro dela, tudo pulsava com uma energia caótica. Quando finalmente chegou, o prédio escuro e silencioso a fez prender a respiração. Algo estava errado. Desceu do carro e caminhou até a entrada. A porta do edifício estava encostada. Seu coração disparou. Ela empurrou lentamente a porta, que rangeu em protesto. O corredor estava iluminado apenas pela luz fraca vinda de uma lâmpada piscante. O silêncio era absoluto. Subiu as escadas, sentindo o corpo cada vez mais tenso. Cada passo ecoava pelo prédio vazio. Quando chegou à porta do escritório de Jorge, viu que ela estava entreaberta. Lúcia sentiu o pânico gelar seu sangue. Respirou fundo antes de empurrar a porta. O escritório estava um caos. Papéis espalhados pelo chão. Cadeiras viradas. Um cheiro forte de álcool impregnando o ar. A garrafa de uísque tombada na mesa indicava que Jorge estivera ali recentemente. Mas onde ele estava agora, seus olhos percorreram o ambiente até se fixarem em algo sobre a mesa. Outro bilhete. Suas mãos tremeram ao pegá-lo. Dessa vez, a mensagem era curta, mas ainda mais perturbadora. Você foi avisada. Ele não ouviu. O ar fugiu de seus pulmões. Jorge. Lúcia olhou ao redor freneticamente, buscando qualquer sinal dele, mas não havia nada. Nenhuma indicação do que acontecera. A única certeza era que ele desaparecera. E agora, era só uma questão de tempo até que ela fosse a próxima. Seu corpo estava trêmulo, mas sua mente estava tomada por uma única certeza. Eles não iam parar. E nesse jogo, ela não podia se dar ao luxo de perder. O papel entre os dedos de Lúcia parecia pesar 1 tonelada. As palavras frias escritas com caligrafia firme carregavam um aviso silencioso, mas aterrador. Você foi avisada. Você foi... Ele não ouviu. Seu corpo inteiro ficou rígido. O escritório de Jorge era um cenário de caos. Cadeiras viradas. Papéis espalhados pelo chão. Uma garrafa de uísque derramada sobre a mesa. Mas, acima de tudo, o que mais lhe causava angústia era a ausência de Jorge. Ele desapareceu. Se ela tivesse chegado mais cedo, teria conseguido evitar? Será que ele soube que estava em perigo? Seu peito subia e descia rapidamente, enquanto seu olhar vagava pelo escritório. Os papéis espalhados pelo chão pareciam documentos financeiros, registros de transações. Mas agora, nada daquilo importava. A única coisa que importava era o fato de Jorge ter sumido sem deixar rastros. O ar estava denso, impregnado com um cheiro amargo, como se o medo pairasse pelo ambiente. O silêncio se misturava ao tic-tac insistente do relógio na parede, marcando cada segundo que ela perdia ali. Lúcia respirou fundo.
tentando ignorar a adrenalina pulsando em seu corpo. Precisava sair dali. Com passos calculados, foi até a porta e espiou pelo corredor. O prédio estava mergulhado no silêncio absoluto. Nenhum ruído de passos, nenhuma movimentação suspeita. Mas isso não significava que estava segura. Ela desceu as escadas apressadamente, mantendo-se perto da parede. O suor frio escorria por sua nuca. Seus sentidos estavam alertas. Cada sombra parecia esconder olhos invisíveis. Quando finalmente saiu para a rua, o ar fresco da noite atingiu seu rosto, mas não trouxe alívio. Pelo contrário, a rua estava estranhamente vazia. Lúcia não perdeu tempo. Caminhou apressadamente até um ponto de táxi. Mantendo a postura rígida e a respiração controlada, o relógio de um poste marcava 1h37 da madrugada. Pouco mais de 1 minuto depois, um táxi apareceu no fim da rua. Ela levantou a mão com rapidez e entrou assim que o veículo parou. O motorista, um homem de olhar cansado, ajustou o espelho retrovisor. "Para onde, moça?" Lúcia hesitou por um instante. Seu primeiro instinto era voltar para casa. Davi precisava dela, mas algo dentro dela gritava que não era seguro. Se Jorge sumiu, significava que ela era a próxima. "Preciso dar uma volta antes de ir para casa", disse, controlando a voz. O taxista olhou para ela pelo retrovisor, avaliando sua expressão. "Algum problema? Só dirija, por favor." Ele não perguntou mais nada, apenas acelerou e seguiu pela avenida quase deserta. Lúcia manteve o olhar fixo no vidro da janela, observando cada carro que passava, cada esquina, cada luz piscando ao longe. Foi quando percebeu. Um carro preto vinha logo atrás. Não estava perto o suficiente para levantar suspeitas comuns, mas mantinha um ritmo constante, acompanhando cada curva que o táxi fazia. O medo subiu por sua espinha como um choque elétrico. "Dobre à direita", disse rapidamente ao taxista. Ele franziu o senho, mas obedeceu. O carro preto também dobrou. Agora à esquerda, mais uma vez. O carro os seguiu. Lúcia sentiu a respiração acelerar. "Moça, estão te seguindo", perguntou o taxista, agora mais alerta. "Só continue dirigindo." Seu coração batia com força. A adrenalina transformando seus pensamentos em redemoinhos de tensão. Estavam seguindo-a. Ela tinha certeza. Isso significava que Jorge não foi um caso isolado. Eles estavam monitorando todos os seus passos. E agora, o que fariam com ela? Sequestrá-la? Silenciá-la como fizeram com Jorge? A mente de Lúcia fervilhava com possibilidades, mas não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Precisava agir. "Entre no próximo posto de gasolina. Pare como se fôssemos abastecer." O taxista não questionou. Ele já devia ter visto coisas estranhas nas ruas de São Paulo. Assim que o táxi entrou no posto, Lúcia abriu a porta rapidamente e saltou para dentro da loja de conveniência, fingindo pegar algo nas prateleiras. O carro preto passou devagar. Ela prendeu a respiração enquanto via os faróis refletirem no vidro. 2 homens estavam dentro do carro, ambos de terno escuro, conversando entre si, mas atentos ao movimento ao redor. Não entraram no posto. Apenas reduziram a velocidade, como se estivessem tentando enxergar onde ela foi. Lúcia pegou uma garrafa de água e foi para o caixa, tentando agir com naturalidade. Quando saiu novamente, o carro preto havia sumido, mas isso não significava que estavam longe. "Quer que eu te leve para casa agora?", perguntou o taxista, ainda esperando no carro. Ela pensou por um segundo, depois negou com a cabeça. "Não, eu mesma vou para casa." Pagou a corrida e esperou o táxi partir antes de sair andando pela calçada. Agora, cada passo que dava parecia um erro. Cada sombra parecia esconder olhos. Quando finalmente chegou em casa, entrou devagar, sem fazer barulho. O apartamento estava escuro, mas ainda carregava aquela sensação incômoda de que alguém estivera ali. Foi até o quarto de Davi. Ele dormia pacificamente, o peito subindo e descendo em uma cadência tranquila. Um alívio imenso tomou conta dela. Fechou a porta com cuidado e voltou para a sala, deixando-se cair na cadeira com um suspiro longo. Foi então que olhou para o celular e viu a mensagem. "Se não falar comigo, eu conto para o mundo inteiro que você está vivo." Seus dedos ainda tremiam quando apertou. Enviar. Esperou. Os segundos se arrastaram como se o tempo estivesse brincando com ela.
Nada, até que de repente a tela se acendeu. Uma mensagem nova. Ponte Velha, traga seu carro 2 horas. A pulsação de Lúcia disparou. Tiago, era ele. Ele aceitou o encontro. Agora, ele não podia mais se esconder. Mas algo dentro dela sabia que esse encontro não traria apenas respostas, traria perigo. E dessa vez, ela não teria para onde fugir. A cidade parecia um organismo adormecido, respirando lentamente sob a neblina espessa que se arrastava pelo asfalto. As luzes dos postes lançavam um brilho pálido e amarelado sobre as ruas vazias, enquanto os edifícios distantes emergiam da escuridão como sombras gigantescas. O relógio no painel do carro marcava 1h57. Faltavam 3 minutos para o encontro. Lúcia sentia a tensão percorrer seus músculos como fios elétricos prestes a entrar em curto-circuito. O silêncio da madrugada amplificava o peso de seus pensamentos. Cada batida de seu coração parecia mais forte do que o motor do carro, mais barulhenta do que o vento cortando a noite. O caminho até a Ponte Velha era um trecho esquecido da cidade. Uma estrada castigada pelo tempo, com placas enferrujadas e galpões abandonados que pareciam ruínas de um futuro que nunca chegou. À sua esquerda, fileiras de armazéns desativados formavam um corredor de concreto e aço, suas janelas estilhaçadas refletindo a luz dos faróis como olhos vazios. À direita, o rio serpenteava silencioso, sua superfície escura ondulando preguiçosamente. A ponte apareceu à frente, imponente e decadente. Estruturas metálicas corroídas pelo tempo sustentavam um caminho que, anos atrás, fora uma das principais passagens para caminhões. Agora, era apenas um esqueleto de ferro e concreto. Um lugar que a cidade esqueceu. Ela reduziu a velocidade e estacionou antes de atravessá-la. Desligou o motor. O silêncio a envolveu. Ficou ali por alguns segundos, as mãos firmes no volante, sentindo o coração pulsar contra as costelas. A noite parecia segura demais. Um palco preparado para algo que ela não sabia se estava pronta para encarar. Tiago estava vivo, e dentro de poucos minutos, ela o veria. Respirou fundo, abriu a porta e saiu. O ar estava impregnado com o cheiro metálico de ferrugem, misturado ao odor pesado do rio abaixo. Pequenos fragmentos de poeira e areia dançavam no chão conforme o vento soprava através das vigas da ponte, produzindo um som baixo e constante, como um sussurro de algo esquecido. Os faróis do carro iluminaram a estrutura desgastada, projetando sombras longas sobre o concreto rachado. Olhou ao redor. Nenhum sinal dele. Mas então, um ruído. Um estalo metálico ecoou pela ponte. Seus músculos se contraíram imediatamente. E então ela o viu, no alto da estrutura. Uma silhueta emergia da escuridão. Tiago descia a rampa metálica da ponte com passos lentos e calculados. As mãos nos bolsos do sobretudo escuro, seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra do poste mais próximo. Mas a postura era inconfundível. O vento agitava levemente os fios do cabelo escuro, enquanto os olhos fixavam-se nela com intensidade. Lúcia sentiu a respiração travar por um momento. 7 anos. 7 anos desde a última vez que o viu, desde a última vez que tocou sua pele. Ouviu sua voz, sentiu sua presença ao seu lado. 7 anos de luto, de dor, de noites vazias. E agora, ele estava ali, de carne e osso, vivo. Mas ele não era mais o mesmo homem. Aquele não era o Tiago que ela conheceu. Não era o Tiago que sonhava em abrir uma empresa própria, que ria ao ensinar Davi a desenhar dinossauros na mesa da cozinha. Não era o Tiago que prometeu estar ao lado dela até o fim da vida. O homem que estava diante dela agora tinha um olhar vazio, endurecido. Carregava no rosto a marca de alguém que caminhou por caminhos obscuros, que viu coisas que nunca deveriam ser vistas. Ele permaneceu ali, parado, observando-a. O tempo congelou. A tensão entre eles era espessa como a neblina ao redor. O vento uivava através das vigas da ponte, mas nenhum dos dois se movia. Lúcia sentiu o sangue ferver. Durante todo esse tempo, ele fingiu que estava morto. Fingiu que não existia mais. Deixou que ela chorasse, que Davi crescesse sem um pai, que sua vida desmoronasse sem explicação. E agora, depois de tudo, ele simplesmente aparecia, sem nenhuma palavra. A fúria subiu como uma onda avassaladora.
A ponte rangeu sob a brisa noturna, um som distante e metálico. Um lembrete de que o tempo continuava avançando, indiferente ao que acontecia ali. Lúcia queria falar, queria gritar, queria exigir respostas, mas algo no olhar de Tiago a impediu. Havia algo ali, algo que não era apenas culpa, não era apenas remorso, era medo. Tiago olhou ao redor rapidamente, como se estivesse checando algo, como se quisesse ter certeza de que estavam realmente sozinhos. Lúcia percebeu, naquele momento, que esse encontro não era apenas um acerto de contas entre os dois. Tiago estava com medo de alguma coisa. A cidade piscava ao longe, indiferente ao que acontecia naquela ponte esquecida. E então, ele deu o primeiro passo à frente. A ponte rangeu de leve sob seu peso. Seu olhar encontrou o dela. O vento soprou forte entre os dois. E, finalmente, o passado começou a desmoronar. O vento cortava a ponte velha como uma lâmina invisível, assobiando entre as vigas metálicas enferrujadas. Arrastando poeira e folhas secas pelo chão rachado, a cidade ao longe parecia um mar de luzes distantes, completamente alheia ao que acontecia ali. Tiago avançou um passo. Lúcia permaneceu imóvel. O espaço entre eles era curto, mas parecia um abismo impossível de ser cruzado. O homem diante dela era um eco do passado, uma sombra de um tempo que ela acreditava ter sido enterrado para sempre. Mas agora, ele estava ali, de carne e osso, como se os últimos 7 anos nunca tivessem existido. O peito dela subia e descia em um ritmo acelerado, mas sua mente ainda tentava absorver a realidade diante de seus olhos. Ele estava vivo. 7 anos de luto, de solidão, de sofrimento. Tudo isso transformado em pó com a simples presença dele. Mas Tiago não era mais o homem que ela amou. Seus traços estavam mais duros, sua postura mais rígida. Ele se parecia com o Tiago que ela conheceu, mas ao mesmo tempo, não era mais ele. Havia uma frieza nos olhos dele. Um peso que não existia antes. Um silêncio opressor se instalou entre os dois. O vento carregava consigo a umidade do rio abaixo, e a ponte rangeu de leve sob seus pés. Mas nada disso importava. O mundo inteiro havia desaparecido, restando apenas os dois. Lúcia queria falar, queria gritar, queria exigir respostas. Mas seu corpo não reagia. O medo se misturava à raiva, criando um nó sufocante em sua garganta. Tiago não parecia disposto a quebrar o silêncio. Apenas a observava, os olhos fixos nela, como se estivesse tentando decifrar seus pensamentos. O tempo parecia ter parado. Lúcia finalmente encontrou sua voz. Ainda que tremendo de emoção contida, "Você não morreu." Sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, como se estivesse dizendo algo absurdo. Tiago piscou lentamente, mas não respondeu. A ponte ficou ainda mais silenciosa. Todos esses anos. A voz dela quebrou. Ela engoliu em seco, tentando manter o controle. "Eu chorei por você. Davi cresceu sem um pai. Eu fui obrigada a enterrar um caixão vazio, Tiago. Eu passei pelo inferno." Os olhos dele endureceram, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. O sangue de Lúcia ferveu. Ele não disse nada. A raiva que ela tentava controlar se transformou em algo incontrolável. "Diga alguma coisa, pelo amor de Deus." O som da própria voz ecoou pela ponte, dissipando-se no vazio. Mas Tiago apenas baixou os olhos, como se carregasse um fardo invisível. E então, finalmente, ele falou. A voz era mais grave, rouca pelo tempo e pela vida que ele viveu longe dali. "Você não deveria ter me procurado." Lúcia congelou por um instante. Sua mente não conseguiu processar aquelas palavras. Seu coração bateu forte. Um trovão dentro do peito. Era isso. Depois de 7 anos, depois de todo o sofrimento, essa era a única coisa que ele tinha a dizer. O estômago dela revirou. "Eu não deveria ter te procurado," repetiu, a voz carregada de incredulidade. "Você está brincando comigo?" O olhar de Tiago se desviou rapidamente, percorrendo a escuridão ao redor. Ele estava tenso, não por vê-la, mas por algo mais, como se estivesse sendo observado. Lúcia percebeu no mesmo instante. Seus olhos percorreram as sombras da ponte, mas não conseguiu ver nada. Mesmo assim, seu corpo inteiro se enrijeceu. Aquela não era apenas uma ponte abandonada. Eles não estavam sozinhos.
Tiago voltou a encará-la, e agora sua expressão era diferente. Não era mais fria, era desesperada. Ele deu um passo adiante. Sua voz baixa, quase um sussurro. Você precisa ir embora. Agora. Lúcia franziu a testa. Eu não vou a lugar nenhum. A ponte rangeu novamente. Algo se movia na escuridão. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Ela não sabia o que era, mas sentiu o perigo antes mesmo de vê-lo. Tiago se aproximou ainda mais, os olhos queimando de urgência. Por favor, pegue seu carro e vá embora. Lúcia deu um passo para trás. O que está acontecendo? O som veio primeiro. Um clique metálico. Então, um brilho frio refletiu na escuridão. E Lúcia soube. Eles não estavam sozinhos. Havia outros homens ali, e um deles estava segurando uma arma. O pavor explodiu em seu peito. E antes que pudesse reagir, Tiago a puxou para trás. O impacto a fez perder o equilíbrio, mas ele a segurou firme. Corre! Sua voz soou áspera, urgente. O som de passos ecoou pela ponte. Eles estavam cercados. O coração de Lúcia martelava contra suas costelas, mas seu corpo reagiu antes de sua mente. Ela correu. O vento cortava seu rosto, e os sons de passos atrás dela se intensificaram. Tiago a seguia, os músculos rígidos, os olhos atentos. O carro dela estava a poucos metros. Se conseguisse entrar, poderia escapar. Mas então, o primeiro tiro ecoou pela noite. O som estilhaçou o silêncio como vidro quebrando. Lúcia sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Eles estavam atirando. O medo rasgou sua espinha como um raio. O carro. Ela só precisava chegar ao carro. Outro tiro. O vidro do farol dianteiro explodiu em estilhaços. Tiago puxou Lúcia bruscamente, forçando-a a abaixar-se atrás de uma pilastra da ponte. O peito dela subia e descia, ofegante, enquanto sua mente tentava processar a situação. Ela não sabia quem eram aqueles homens, mas sabia uma coisa. Eles queriam que ela desaparecesse. Tiago apertou seu braço com força. Seu olhar não era mais de um fantasma. Era o olhar de um homem que conhecia o inferno. Se quiser viver, faça exatamente o que eu mandar. A voz dele era baixa, mas carregada de uma gravidade que a fez tremer. Lúcia não sabia se podia confiar nele, mas também não tinha escolha. Ali, naquela ponte esquecida, seu passado finalmente a encontrou. E dessa vez, não havia para onde correr. A ponte velha tornou-se um campo de batalha improvisado, onde o silêncio da madrugada foi brutalmente rompido pelo estrondo dos tiros. O eco metálico das balas ricocheteando nas vigas de ferro misturava-se ao uivo do vento, transformando a noite em um pesadelo vivo. Lúcia sentia o coração martelar contra as costelas. Sua respiração ofegante engolindo o ar frio e úmido que impregnava a estrutura de concreto e aço. O cheiro de pólvora misturava-se ao da ferrugem e do óleo velho, criando uma atmosfera sufocante. Ela se encolheu atrás da pilastra, pressionando as costas contra o metal gelado. O farol do carro fora destruído pelo último disparo. Deixando a área ainda mais escura, apenas os postes distantes lançavam uma luz trêmula sobre as sombras distorcidas da ponte. Tiago estava ao lado dela, os olhos percorrendo a escuridão com a precisão de alguém que já esteve naquela situação antes. Seu corpo estava tenso, cada músculo preparado para reagir. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Lúcia não conseguia raciocinar. Seus pulmões ardiam, suas mãos tremiam. Nunca havia estado tão perto da morte antes. Mas Tiago? Não. Ele não parecia surpreso, nem assustado. Ele esperava por isso. Quantos são? Perguntou ela, tentando controlar a voz. Mas sentindo-a vacilar, ele inclinou-se ligeiramente para o lado, observando entre as vigas de aço. Pelo menos 3. O coração de Lúcia pulou no peito. Quem são eles? Tiago não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no outro lado da ponte, onde sombras se moviam com cautela, avançando lentamente em sua direção. Então, finalmente, ele disse: Homens de Castilho. O nome caiu sobre ela como um soco no estômago. Henrique Castilho, o nome que assombrava cada pedaço dessa história, o nome que parecia estar por trás de tudo. Tiago se virou para ela, sua voz baixa, mas cortante. Eles vieram te matar, Lúcia. O gelo percorreu sua espinha. O quê? Você foi longe demais.
Descobriu mais do que devia. Castilho não deixa pontas soltas. Ela sentiu o estômago revirar. A ameaça no bilhete. O sumiço de Jorge. O carro que a seguiu. Tudo aquilo não era coincidência. Ela estava marcada para morrer. Outro disparo ecoou pela ponte, atingindo o metal acima deles e lançando faíscas no ar. Lúcia se encolheu, sentindo o coração subir até a garganta. "Precisamos sair daqui", ela exclamou. Tiago assentiu, os olhos percorrendo o entorno, procurando uma rota de fuga. Mas estavam cercados. Um dos homens começou a avançar pelo lado direito. A silhueta se movendo entre os pilares enferrujados. Outro estava à esquerda, mantendo-se parcialmente encoberto pela escuridão. O terceiro parecia estar mais distante, mas sua presença era palpável. Eles não tinham saída. Tiago respirou fundo e cerrou os punhos. "Eu vou criar uma distração. Você corre para o carro." Lúcia arregalou os olhos. "Você está maluco? Eles vão te matar." Ele a encarou com uma expressão firme, sem um traço de hesitação. "Você tem que sair viva." O mundo girou ao redor dela. Aquele era o mesmo homem que fingiu sua própria morte. O mesmo homem que a abandonou por 7 anos sem olhar para trás. Agora, ele estava disposto a se sacrificar por ela. Mas antes que pudesse protestar, Tiago pegou uma barra de ferro enferrujada do chão e arremessou-a contra um container próximo. O barulho foi alto, reverberando pela ponte como um trovão. Os homens reagiram imediatamente, voltando suas atenções para o ruído. Tiago não hesitou. Ele saiu da cobertura e correu para a da esquerda, afastando-se de Lúcia. Um dos homens gritou. E então, mais tiros. O coração de Lúcia disparou. Ela viu a silhueta de Tiago se movendo rapidamente, desviando-se das balas enquanto avançava para um dos lados da ponte, mas não podia esperar. Cada segundo ali a aproximava mais da morte. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ela respirou fundo e correu. Seus pés batiam contra o concreto rachado, cada passo ecoando no silêncio cortado pelos disparos. O carro estava a poucos metros. Ela só precisava chegar até lá. O vento soprava contra seu rosto, fazendo seus cabelos voarem. O mundo ao redor parecia um borrão de sombras e luz. Mas então, algo aconteceu. Uma mão firme agarrou seu braço, puxando-a violentamente para trás. Lúcia perdeu o equilíbrio e caiu no chão com um impacto doloroso. O ar fugiu de seus pulmões. Antes que pudesse reagir, sentiu o peso de um corpo sobre o dela. Um dos homens. Seu rosto estava parcialmente encoberto por um capuz escuro, mas os olhos frios brilhavam na penumbra. "Acabou para você, garota." A voz dele era baixa, sem emoção. O medo cortou sua pele como gelo. Ela tentou se debater, mas o homem era forte, muito forte. Seu braço foi puxado para trás, e a dor explodiu em seu ombro. Ela arfou, tentando se soltar, mas então, um som seco cortou o ar. O homem sobre ela ficou rígido. Seus olhos se arregalaram, e por um instante, ele pareceu surpreso. Então, lentamente caiu de lado. Tiago estava atrás dele, uma barra de ferro ensanguentada em sua mão. A respiração dele estava pesada, os olhos sombrios, carregados de um ódio que Lúcia nunca vira antes. Ele matou aquele homem. Lúcia não teve tempo de reagir. Tiago a puxou pelo braço, forçando-a a ficar de pé. "Corre." E então, eles correram. Os tiros voltaram a ecoar pela ponte. Mas agora estavam correndo contra o tempo. Lúcia alcançou o carro, abriu a porta com os dedos trêmulos e entrou. Tiago deslizou para o banco do passageiro. "Vai!" Ela girou a chave. O motor rugiu, acelerou sem hesitar. Os pneus cantando contra o asfalto enquanto arrancava em alta velocidade. As sombras da ponte desapareceram no retrovisor. Mas Lúcia sabia. Eles não estavam a salvo. Essa era apenas a primeira batalha. E o verdadeiro inimigo ainda estava à espreita. Henrique Castilho sabia que ela estava viva. E agora, ele sabia que ela não iria parar. O carro avançava pela estrada deserta, engolido pela escuridão da madrugada. O motor rugia, cada solavanco no asfalto rachado ecoando como um trovão dentro do veículo. O cheiro de fumaça e pólvora ainda impregnava o ar, misturado ao suor frio que escorria pela pele de Lúcia. Ela mantinha as mãos firmes no volante, mas seu corpo tremia.
O sangue pulsava em seus ouvidos, abafando qualquer outro som. Tiago estava ao seu lado, respirando pesadamente. Seu rosto estava parcialmente iluminado pelo brilho intermitente dos postes que passavam velozes. Havia um corte fino na lateral de sua testa, de onde um fio de sangue escorria lentamente. Mas ele não parecia sentir dor. Seu olhar permanecia fixo no retrovisor, observando a estrada atrás deles. Acelera. A voz dele era grave, sem emoção. Lúcia não questionou. Apertou o pedal com força, sentindo o carro ganhar mais velocidade. O velocímetro passava dos 100 km/h. O vento zunia contra as janelas, e os contornos dos prédios e galpões abandonados tornavam-se borrões indistintos. O medo ainda a consumia, mas agora havia algo mais forte queimando dentro dela. Adrenalina. Os tiros ainda ecoavam em sua mente. Os flashes de luz rasgando a escuridão da ponte. O corpo do homem caindo ao lado dela. Os olhos arregalados em choque. O sangue escorrendo pelo concreto rachado. Tiago o matou. Ela viu com os próprios olhos. E naquele instante, soube que ele já tinha feito isso antes. O silêncio dentro do carro era insuportável. Apenas o som da respiração dos dois e o ronco do motor preenchiam o espaço. Lúcia arriscou um olhar rápido para ele. Seu rosto estava tenso, sua mandíbula cerrada. Não era apenas o homem que ela conheceu 7 anos atrás. Era um estranho, mas ao mesmo tempo, era a única pessoa que podia mantê-la viva. A estrada se abria à frente como um túnel de sombras e luzes distantes. Eles não podiam voltar para casa, não podiam parar. Para onde estamos indo? A voz dela saiu rouca, seca. Tiago não desviou os olhos do retrovisor. Tem um lugar seguro fora da cidade? Podemos nos esconder lá até eu pensar no que fazer? Lúcia sentiu o sangue ferver. O que fazer? Você acha que eu vou simplesmente me esconder e esperar? Ele se virou lentamente para ela, seus olhos escuros como a estrada lá fora. Se você quiser viver, sim. O estômago dela revirou. Tiago não estava apenas tentando fugir. Ele sabia o que viria a seguir. Os homens de Castilho não eram qualquer tipo de criminosos. Eles não erravam. Eles não deixavam rastros. E agora, ela e Tiago eram alvos vivos. O carro avançava pela estrada cada vez mais vazia. Eles estavam deixando a cidade para trás, entrando em um trecho de rodovia isolada. As luzes urbanas desapareceram no retrovisor, substituídas pela escuridão absoluta do campo aberto. O céu estava carregado de nuvens espessas, sem lua, sem estrelas, apenas sombras. Lúcia sentiu o ar ficar mais pesado. É o que está acontecendo, Tiago. Ele continuou olhando para frente, mas sua expressão endureceu ainda mais. Agora não. Ela apertou o volante com mais força. Agora sim. Você sumiu por 7 anos. Me deixou acreditando que estava morto. Agora aparecem assassinos tentando nos matar. E tudo o que você me diz é: agora não. O carro avançava cada vez mais rápido, a paisagem ao redor tornando-se apenas um borrão. Tiago fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando conter algo. Então, finalmente, falou: eu não fingi minha morte por escolha. Lúcia sentiu o peito apertar. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu devia dinheiro para Castilho, mais do que você pode imaginar. Quando a Souza em Lima quebrou, eu tentei fugir, mas ele me encontrou antes. Me deram 2 opções: pagar ou desaparecer. Eu fiz a única coisa que me deixava vivo. A raiva subiu pela garganta de Lúcia como um veneno. E eu e Davi. Tiago desviou o olhar, como se não suportasse encará-la. Se eu tivesse ficado, vocês teriam morrido. O carro seguiu veloz pela rodovia. Mas dentro do veículo, o silêncio se tornou um campo minado. Lúcia queria gritar, chorar, bater nele, mas o medo era mais forte, porque pela primeira vez, ela percebeu algo ainda mais aterrorizante do que tudo aquilo. Tiago não fugiu apenas por ele. Ele fugiu porque sabia que Castilho não perdoava ninguém. E agora, eles estavam na mira do homem mais perigoso de São Paulo. Lúcia passou a mão pelo rosto, tentando conter o desespero que ameaçava engoli-la. Você ainda trabalha para ele, não é? Tiago não respondeu. Mas ela já sabia a resposta. Ele nunca conseguiu sair. Nunca foi livre. E agora, ela estava presa no mesmo pesadelo. O carro avançava pela escuridão. A estrada interminável se desenrolando diante deles como um caminho sem volta.
Lúcia sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas a pergunta que mais a aterrorizava era outra. Será que ainda haveria um amanhã para eles? A estrada à frente era um túnel infinito de escuridão e incerteza. O carro rasgava o asfalto como um raio silencioso, seus faróis iluminando o vazio absoluto que os cercava. A cidade havia ficado para trás, substituída pelo nada. Campos abertos, árvores retorcidas pela ventania e um céu pesado. Sem estrelas, sem lua. Dentro do veículo, o ar era tão denso quanto a noite lá fora. Lúcia mantinha as mãos no volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O calor da adrenalina ainda queimava sob sua pele, mas a sensação de perigo iminente era pior do que qualquer tiro disparado naquela ponte. Tiago estava ao seu lado, a expressão tensa, como se calculasse cada segundo que passava. Seu olhar fixo no retrovisor denunciava sua inquietação. Eles estavam sendo perseguidos. Ela não via nenhum farol atrás deles, nenhum sinal de outro carro, mas a ausência de um inimigo visível não significava que estavam seguros. Na verdade, significava exatamente o contrário. Tiago soltou um suspiro lento. Vire na próxima estrada de terra. Lúcia franziu o senho. O quê? Você quer sair da rodovia? Agora, Lúcia. Ela apertou os lábios, sentindo a frustração explodir dentro dela. Mas obedeceu, girou o volante, e o carro derrapou levemente ao sair da estrada asfaltada e entrar em um caminho irregular de terra. O impacto fez o veículo sacudir violentamente, e a poeira subiu como um véu ao redor deles. Onde diabos estamos indo? Perguntou, a voz cortante. Tiago olhou para frente, seus olhos fixos no caminho à frente. Um lugar seguro. A raiva ferveu dentro dela. Segurança não existe mais para mim desde que você voltou dos mortos. O silêncio dele foi a única resposta. O carro avançava pela estrada de terra, seus pneus afundando levemente na lama deixada por uma chuva recente. Árvores cerradas formavam um corredor de sombras ao redor deles, o vento soprando pelos galhos secos como sussurros de fantasmas. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não sabia onde estavam, mas sabia que não queria estar ali. Seu corpo inteiro estava em alerta. Seu coração martelava contra o peito, como se tentasse avisá-la de algo que sua mente ainda não compreendia. Tiago, para onde estamos indo? Ele respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cautela. Existe uma cabana isolada a alguns quilômetros daqui, um lugar onde ninguém nos encontrará. Lúcia o encarou com incredulidade. Você realmente acredita nisso? Que existe algum lugar onde Castilho não possa nos achar? Tiago finalmente a olhou. Seus olhos estavam diferentes agora. Não eram apenas frios ou endurecidos pelo tempo. Eles estavam carregados de algo que Lúcia não conseguia decifrar. Não, mas isso vai nos dar tempo. Tempo. Tempo para quê? Para fugir. Para planejar. Para morrer. O nó em seu estômago apertou. A estrada continuava serpenteando entre as árvores, os buracos e pedras no caminho tornando a direção mais difícil. Então, algo fez seu sangue gelar. Luz, muito fraca, distante. Mas estava lá, no retrovisor, bem ao longe. 2 pontos de luz surgiram entre as sombras da estrada. Faróis. Eles não estavam sozinhos. O medo explodiu dentro dela. Tem alguém atrás de nós? Tiago se virou bruscamente para olhar o retrovisor. Seus olhos escureceram. Acelera. Lúcia obedeceu sem pensar. Seu pé afundou no acelerador, e o carro respondeu com um rugido feroz, levantando mais poeira conforme ganhava velocidade. O caminho irregular fazia o veículo chacoalhar violentamente, mas ela não se importava. Eles precisavam fugir. Os faróis atrás deles se aproximavam rapidamente. Os pneus derrapavam na lama, mas Lúcia mantinha o controle firme. Seu coração pulsava como um tambor de guerra, o som do motor se misturando ao vento que uivava contra a lataria do carro. Tiago segurou o painel, os olhos varrendo a estrada à frente. Vira à direita. Agora, Lúcia girou o volante, e o carro desviou bruscamente para uma trilha ainda mais estreita. Quase invisível entre as árvores, galhos arranharam as laterais do veículo, e pedras soltas fizeram o carro quicar no chão. O impacto quase fez Lúcia perder o controle, mas ela segurou firme. O carro perseguidor tentou segui-los, mas a estrada estreita e cheia de obstáculos fez com que perdesse tempo.
Eles estão desacelerando, Tiago disse, olhando pelo retrovisor. Lúcia manteve o olhar fixo na estrada, mas sua mente estava um caos. Eles estavam fugindo por um caminho que ela não conhecia, guiados por um homem que ela não reconhecia mais, enquanto um inimigo invisível os caçava na escuridão. E então, sem aviso, Tiago ordenou: "Desliga os faróis." Lúcia virou o rosto para ele, chocada. "O quê? Você ficou louco. Confia em mim." Ela hesitou. Cada fibra do seu corpo gritava que aquilo era um erro. Mas ela fez. Girou o botão do painel e os faróis se apagaram. A escuridão os engoliu instantaneamente. O carro avançava agora apenas sob a luz fraca do céu encoberto. E cada árvore, cada sombra parecia viva, prestes a engoli-los. Atrás, os faróis dos perseguidores ainda brilhavam. Mas eles estavam perdendo a visão do carro de Lúcia. O truque estava funcionando, mas também significava que se ela errasse um único movimento, poderiam se chocar contra algo. Seus olhos estavam atentos, dilatados, tentando captar cada detalhe do caminho à frente. Os faróis dos perseguidores foram ficando cada vez mais distantes. E então, sumiram, por um momento. Apenas o som do motor e da respiração dos dois preenchia o carro. Até que, finalmente, Tiago disse: "A gente conseguiu." Lúcia sentiu o corpo relaxar por um segundo, mas só por um segundo, porque ela sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Agora, não havia mais volta. Eles estavam oficialmente no meio do jogo de Henrique Castilho. E neste jogo, ou você escapa, ou você morre. O carro avançava pelo caminho de terra, engolido pela escuridão espessa da madrugada, sem faróis, sem som além do motor abafado e da respiração entrecortada de Lúcia. Eles se moviam como fantasmas pela estrada sem fim. O cheiro de terra molhada e vegetação densa invadia o interior do veículo, enquanto galhos secos arranhavam a lataria, deixando riscos invisíveis sob a penumbra. A tensão dentro do carro era sufocante. Lúcia mantinha o olhar fixo na estrada, cada músculo de seu corpo rígido de adrenalina. O volante parecia quente sob suas mãos suadas, e seu coração ainda pulsava forte, batendo contra suas costelas como se tentasse escapar de dentro dela. Tiago estava ao seu lado, ainda observando o retrovisor, como se esperasse ver os faróis dos perseguidores surgirem a qualquer instante. Eles haviam conseguido despistá-los por enquanto, mas Lúcia sabia que aquilo não era o fim. Ela pressionou os lábios com força, os dentes trincados de tensão. "Para onde exatamente estamos indo?" Sua voz soou baixa, mas carregada de frustração. Tiago não respondeu de imediato. A estrada continuava sinuosa à frente, mergulhando entre colinas cobertas por mato alto e árvores retorcidas. O céu estava pesado, carregado de nuvens que escondiam qualquer vestígio de luz. Era como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração, aguardando o próximo movimento. Então, finalmente, ele falou: "Estamos indo para um lugar onde eles não nos encontrarão imediatamente." Lúcia soltou uma risada amarga. "Imediatamente? Isso significa que eventualmente eles vão nos encontrar." Tiago olhou para ela, seus olhos sombrios, mas carregados de algo que ela não conseguia decifrar. "Significa que precisamos de tempo." Ela sentiu a raiva crescer dentro dela como fogo. "Tempo para quê, Tiago? Para eu morrer do jeito que Jorge morreu? Ou para você me abandonar de novo?" O silêncio que se seguiu foi mais frio do que a noite lá fora. Tiago desviou o olhar, voltando a encarar a estrada diante deles. Lúcia não precisava de resposta. Já sabia a verdade. Ele a havia abandonado antes. E talvez estivesse prestes a fazer isso de novo. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Tiago apontou para uma entrada estreita à esquerda. "Vira aqui." Ela hesitou por um segundo, mas obedeceu. O carro sacolejou ao sair da trilha principal e adentrar um caminho ainda mais estreito, cercado por árvores de ambos os lados. A terra fofa engoliu os pneus, e a vegetação parecia se fechar ao redor deles. Após alguns minutos de avanço silencioso, a trilha se abriu em um pequeno descampado, onde uma cabana solitária se erguia no meio da clareira. Lúcia reduziu a velocidade até parar completamente. O lugar parecia esquecido pelo tempo. As paredes de madeira escura estavam envelhecidas, com partes do telhado parcialmente cobertas por musgo. A varanda da frente rangia sob o vento frio,
e as janelas estavam cobertas por cortinas pesadas e desbotadas. Era o tipo de lugar que ninguém notaria, escondido do mundo, esperando para ser enterrado pela floresta ao redor. Lúcia engoliu em seco. Que lugar é esse? Tiago abriu a porta do carro e saiu sem responder. Ela o seguiu, sentindo o chão úmido sob seus pés. O silêncio era absoluto ali. Não havia faróis distantes, nem ruídos urbanos. Apenas o som de folhas farfalhando e um grilo perdido na noite. Tiago subiu os degraus da varanda e empurrou a porta, que rangeu ao se abrir. Lúcia hesitou antes de entrar. O interior da cabana era simples, mas funcional. Um sofá gasto no canto, uma mesa pequena de madeira e uma cozinha rudimentar. No fundo, havia uma porta que provavelmente levava a um quarto. Tiago acendeu uma lâmpada fraca no teto. A luz amarelada piscou antes de estabilizar. Lúcia cruzou os braços, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido nas últimas horas desabar sobre ela. Quanto tempo pretende me manter aqui? Tiago fechou a porta atrás de si e soltou um longo suspiro. O tempo que for necessário. Ela riu sem humor. Você fala como se isso fosse uma solução. Como se nos esconder fosse o suficiente. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Eu sei que não é. Lúcia deu um passo à frente, seus olhos cravando-se nos dele. Então qual é o seu plano? Porque eu não vou passar o resto da minha vida correndo. Eu tenho um filho, Tiago. Davi precisa de mim. O nome do filho deles fez Tiago endurecer. Ele desviou o olhar por um instante. Antes de se virar completamente para ela, você acha que eu não pensei nele todos os dias nesses últimos 7 anos? Lúcia trincou os dentes. Pensar não significa nada quando você escolheu desaparecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tiago passou a mão pelos cabelos, andando até a janela e espiando lá fora. Ele estava inquieto, e isso a fez perceber algo. Ele não estava apenas tentando se esconder. Ele tinha medo. Lúcia sentiu um frio na espinha. O que Castilho quer de você, Tiago? Ele permaneceu de costas por um longo tempo, antes de finalmente responder. Tudo. Ela sentiu o estômago revirar. Explique. Ele se virou para encará-la, e naquele instante, Lúcia viu algo que nunca havia visto antes. Não era apenas culpa, não era apenas medo, era desespero. Castilho não é apenas um empresário corrupto. Ele controla pessoas, ele as compra, ele as destrói. E quando ele tem algo contra você, nunca mais te deixa sair. O pavor rastejou pela pele de Lúcia. E o que ele tem contra você? Tiago desviou o olhar. Coisas que podem me matar. Coisas que podem matar você. O silêncio foi cortado pelo som repentino de um galho quebrando lá fora. Lúcia congelou. Tiago esticou a mão rapidamente, apagando a luz da cabana. Os dois ficaram paralisados. O som de passos na mata era quase imperceptível. Mas estava lá. Eles não estavam sozinhos. Lúcia sentiu o sangue gelar. E então, a campainha da cabana tocou. Um som agudo e distorcido, como um aviso. A voz que veio em seguida fez cada músculo de seu corpo congelar. O silêncio que envolveu a cabana era como um véu sufocante. A campainha havia tocado uma vez, apenas uma, mas sua ressonância parecia ter ecoado por toda a floresta ao redor. Então veio a voz. Sabemos que estão aí. Era um aviso, um chamado, uma sentença. Lúcia prendeu a respiração. Seu corpo estava rígido, cada músculo travado pelo medo e pela adrenalina. A madeira da varanda rangeu sob passos pesados. O vento frio da madrugada soprava contra as paredes da cabana, fazendo as cortinas balançarem suavemente, como se até mesmo o ambiente reconhecesse o perigo. Ela olhou para Tiago. Ele estava imóvel, os olhos fixos na porta, como se tentasse calcular cada variável daquele momento. O rosto endurecido, a respiração controlada, mas suas mãos estavam cerradas em punhos, um sinal claro de que sua mente estava correndo contra o tempo, buscando qualquer saída. Outro passo pesado do lado de fora. Ou vocês saem, ou entramos. A ameaça era firme, mas sem pressa, como um predador que já sabia que a presa estava encurralada. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles os encontraram. Tiago se moveu, em um gesto rápido e silencioso. Puxou Lúcia para um canto da sala, longe da porta.
Seu olhar estava mais sério do que nunca. Você tem que sair daqui. Ela piscou, confusa. O quê? Tiago deslizou a mão para dentro do bolso e tirou uma pequena chave. Segurou-a com firmeza antes de colocá-la nas mãos dela. Atrás do sofá, tem uma escotilha que leva ao porão. Se eu mandar você correr, vá para lá e trave a porta por dentro. O estômago de Lúcia revirou. E você? Ele desviou o olhar por um instante. E ela entendeu. Tiago não pretendia fugir. Não. Tiago. A voz dela saiu baixa, mas carregada de determinação. Eu não vou te deixar aqui. Tiago apertou os lábios. O som de outro passo pesado na varanda os fez estremecer. Isso não é sobre escolha. Ela segurou a chave com força, sentindo o metal frio contra sua pele quente e suada. O desespero começou a crescer dentro dela como um incêndio. E então, o primeiro golpe contra a porta ecoou pela cabana. A madeira estremeceu. O som seco de algo pesado batendo contra a entrada trouxe uma onda de realidade esmagadora. Eles não estavam ali para conversar. Outro golpe, dessa vez, mais forte. A porta estava prestes a ceder. Tiago se virou rapidamente para Lúcia, seus olhos cravando-se nos dela. Vai, agora. Mas ela não se moveu. Seus pés estavam colados ao chão. Sua mente um caos absoluto. Tudo dentro dela dizia para fugir. Mas ao mesmo tempo, uma voz gritava que, se saísse, nunca mais veria Tiago vivo. Um terceiro golpe. A madeira cedeu um pouco e uma rachadura fina se abriu perto da maçaneta. Última chance. A voz do lado de fora não era mais paciente. Lúcia engoliu em seco. Ela não podia deixá-lo sozinho. Tiago percebeu. Ele segurou o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhar diretamente para ele. Se eu sair, você se esconde. Não importa o que aconteça, não saia. Os olhos de Lúcia ardiam. Ela sabia o que aquilo significava. Tiago estava se entregando. E se fizesse isso, não voltaria vivo. Outro golpe. A maçaneta girou violentamente. O tempo se esgotou. Lúcia apertou os punhos. Então, em um impulso, tomou sua decisão. Ela não ia fugir. Não dessa vez. A última batida destruiu a porta. E 3 homens invadiram a cabana. Mas, para a surpresa de Lúcia, eles não atiraram. Eles estavam armados, mas não tinham pressa. Então, a porta se abriu novamente. Outro homem entrou, mas este era diferente. Seu terno era impecável, e seus olhos frios analisaram a cena como se já soubesse o que aconteceria. Ele não segurava uma arma, não precisava. Lúcia sabia quem ele era. Henrique Castilho. O silêncio ficou ainda mais sufocante. Castilho caminhou até o centro da sala, desviando dos móveis tombados e parando a poucos metros de Tiago e Lúcia. Ele sorriu. Que bela confusão vocês fizeram. Seu olhar encontrou o de Lúcia, e naquele instante, ela soube que nada daquilo era um jogo. Não haveria negociação. Mas, para sua surpresa, Castilho suspirou e cruzou os braços. Você sabe que poderia ter simplesmente desaparecido, Tiago. Tiago manteve o olhar firme. Você sabe que eu nunca tive essa escolha. Castilho riu suavemente. Talvez não, mas agora tem. Ele olhou para Lúcia e depois para Tiago. Vou te dar uma opção. Se você vier comigo e fizer o que eu mandar, sua família nunca mais será incomodada. O peito de Lúcia subia e descia rapidamente. Ela sabia o que aquilo significava. Se Tiago aceitasse, ele nunca mais voltaria. Tiago olhou para Lúcia, e naquele instante, ela viu o homem que um dia a amou. Viu o homem que a abandonou para protegê-la. Viu o homem que agora estava fazendo isso de novo. Ela segurou sua mão com força. Por favor, não. Tiago apertou os lábios. E então ele tomou sua decisão. Ele se soltou da mão dela e virou-se para Castilho. Eu vou. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, mas era tarde. Castilho sorriu satisfeito. Sabe a escolha. Ele deu um passo para trás e acenou para seus homens. Deixem a mulher ir. Ela não nos interessa mais. Lúcia olhou para Tiago, o desespero nos olhos. Mas ele apenas sorriu para ela. Seu sorriso de despedida. Castilho e seus homens saíram da cabana, levando Tiago consigo. Lúcia sentiu as lágrimas caírem silenciosamente. Ela ficou ali, imóvel, vendo a noite engolir o homem que um dia foi seu. Mas no fundo, sabia que ele nunca voltaria. E que,
Dessa vez, não havia nada que ela pudesse fazer.